Hoje o tema é sensível. Viajar de avião é bonito, bom, é legal, é interessante, é moderno, é tudo. Mas por trás de comprar uma passagem aérea, meus amigos, vocês não sabem o que tem. E eu vou te explicar nesse vídeo. Antes de tudo, eu peço a beleza que você curta, siga o meu canal, compartilhe, né? Aperta o sininho, tá bom? Será um prazer enorme ter você conosco, pessoal. Vamos direto ao assunto. Tá? Eu separei aqui alguns tópicos, tá? Se por acaso nenhum deles ali atender a tua dúvida, me pergunte que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Bom, primeiro passo, faça o monitoramento da sua viagem, tá? Por quê? Porque é importante saber como que está a situação, os preços e se está sendo vendido, se tem vaga e etc. A partir dos 6 meses, ou seja, 6 meses antes da tua viagem, aí começa a monitorar de todos os dias ali para saber se tem oscilação de preço, tá? Chama-se tarifa, tá? Vou explicar mais para frente o que é a tarifa, tá legal? Vamos lá. Se você tiver um agente de viagens, pessoal, pode delegar essa responsabilidade para ele, né? Te apresentar as tarifas todos os dias, com várias companhias aéreas, se tem conexões, se tem que trocar de companhia aérea, se tem que emitir bilhetes diferentes, ou seja, você vai, por exemplo, fazer um voo Porto Alegre, São Paulo, Miami, tá? Precisa saber se o voo de Porto Alegre a São Paulo é com a mesma empresa, se está dentro do bilhete geral ou se vai ser separado. Por exemplo, compra com uma companhia A, Porto Alegre, São Paulo, e outro bilhete totalmente diferente à parte, pode ser até com a mesma companhia, mas é outro bilhete, é outro contrato, de São Paulo a Miami, uma hipótese, tá? Se esse voo aqui cancelar, atrasar por N motivos e você perder o segundo, você vai perder tudo, depende da tarifa, tá? Mas isso aí a gente vai abrir assim um contexto geral, tá legal? Bom, o grande problema, pessoal, é a falta de qualificação das pessoas que trabalham com turismo no Brasil inteiro. Tá? Porque a profissão é regulamentada, beleza, mas não tem fiscalização, não tem nada disso. Nenhuma agência de viagens também tem condições de pagar um alto salário. Por quê? Porque as comissões, né, são baixíssimas. Né? As agências de viagem, de modo geral, elas sobrevivem mais de excursão do que se for depender de passagem aérea, morrer de fome. Tá? Porque é 6, 7% aí de comissão para cada passagem, tá? A média. Tá? Bom, vamos lá. Antes de você comprar a passagem, saiba qual a tarifa. Isso é muito importante. Não precisa entender o específico da tarifa, mas saiba qual que é o valor que você está pagando. Óbvio, né? Com certeza, né? Lógico. Bom, por quê? Porque a tarifa, pessoal, ela vai determinar quais são as regras que você tem para poder viajar. Se você tem direito, por exemplo, numa tarifa baixa, você não tem direito a nada, simplesmente a entrar no voo, embarcar do ponto A ao ponto B, o destino final, e ponto final. Se você tem uma tarifa intermediária, aí você pode remarcar o bilhete, você pode fazer um upgrade, sair da classe econômica para uma classe executiva, talvez até para a primeira classe. Se tiver em overbook, não precisa nada disso daí, né? A empresa faz as propostas, não tem problema, tá? Isso aí é muito importante. E outra, tenha certeza absoluta que vai viajar, pessoal. Porque se você comprar passagem mais barata, ela não vai te dar a possibilidade de remarcar o bilhete. Surgiu imprevisto, a empresa mudou a regra, vou precisar trabalhar, machuquei, etc. Vai perder o voo. Qual a sua única indenização? É a taxa aeroportuária ou a tarifa aeroportuária, como quiser. Né? A taxa de embarque, pode ser, tá? Isso aí eles podem ter essas nomenclaturas. Se por acaso você já fez alguma viagem internacional nos últimos meses, perdeu o voo ou não usou o voo de retorno, alguma coisa assim, exija a taxa, o reembolso dessa taxa, tá? Se o teu agente de viagens emitiu o bilhete pela agência e você pagou direto para a agência, perdeu o voo ou perdeu algum trecho desse voo, a agência tem que te devolver essa taxa. Se não te devolveu, cobre e nunca mais compre deles, tá? Porque eles pediram reembolso para eles. Muita atenção, que isso é uma prática, infelizmente, muito comum, tá? Muito comum mesmo, tá? Vamos lá. Essa tarifa não é só do embarque, é a manutenção geral do aeroporto, iluminação, segurança, limpeza, infraestrutura, enfim, tudo
tudo que envolve ali a estrutura aeroportuária, essa tarifa, essa taxa é para poder fazer a manutenção geral, para prestar esse serviço na aviação. Tá? Comprou uma passagem com a tarifa baixa, pessoal. E no trecho, olha só, eu vou sair do hotel, vou sair de casa, sair com 3 horas de antecedência, deu um acidente no meio da pista, furou o pneu, acabou a gasolina, alguém passou mal, precisou ir no hospital, chega no aeroporto, você perde o voo. A culpa não foi sua, óbvio. Alguém teve culpa, mas a companhia aérea não quer nem saber, não interessa. Ela estava ali, o que o supervisor ou o agente da companhia aérea vai falar? Olha, nós estávamos aqui preparados para recebê-lo e embarcar no horário do contrato que você comprou, a passagem aérea. Agora eu vou abrir um parênteses, tá? Essa é a dica bônus, tá? Muito importante. A dica bônus é o seguinte, se você chegou não muito atrasado, 5 minutos, 10 minutos, talvez alguma coisa assim, e o voo tá atrasado, o voo tá em manutenção, ou o aeroporto tá fechado por algum motivo, aí depende da boa vontade da supervisora, da gerente da companhia aérea e do agente em poder ver se consegue abrir o voo para poder te colocar a bordo. É possível sim, é possível. Chegou 10 minutos, o aeroporto está fechado, a aeronave está em manutenção, tem atraso, estão abastecendo a aeronave ainda, etc, etc, etc. Pessoal, se tiver boa vontade da companhia aérea, em nome do supervisor, do agente, da gerente, eles podem te aceitar sim. Eles não vão fazer isso aí por má vontade. Em alguns casos, se o voo já estiver fechado, né, no sistema, ela pode abrir e te colocar a bordo. Isso aí eles podem fazer sim. Só não vão poder se por acaso você for boçal, ficar uma coisa mais pessoal ali, assim, ou enfim, a desqualificação ali do agente, que é comum também, lamentavelmente, tá? Vamos lá. Outra informação, outra dica bônus. Vou dar 2 dicas bônus, tá? Se você vai viajar com a sua família, pessoal, comprou uma tarifa baixa, tente ver se é possível ligar na companhia aérea, né? Entrar no site, no Facebook, vou viajar com a minha família, por favor, me acomoda próximo, né, na mesma fileira. Por quê? Porque se você chega no aeroporto, a fila já está grande, alta temporada, e vocês vão viajar, na hora de fazer o check-in, vocês vão viajar todos separados. Se tiver um adolescente, uma criança, vai viajar separado. Aí, qual que é a proposta? É, a bordo, tentar ver com a gente e outros passageiros se é possível fazer essa mudança, tá? Para evitar esse transtorno, existem uns atalhos. Quais são? Tá? Quando a companhia aérea disponibilizar o prazo de 24, 48, 72 horas para fazer o check-in, faça o check-in online e se acomodem juntos. Observação, não é garantia que vocês vão viajar. Vocês podem chegar com papel impresso ali no meio do check-in, enfim, e vocês foram desalocados. Por que acontece isso, pessoal? Porque tem uma regra na companhia aérea que eles podem vender mais passagens do que tem assentos a bordo. Desculpa. O que significa isso? É que a média é que tem muitos passageiros que são chamados no-show. Compraram a passagem e não embarcaram. Eles vendem muito mais passagens. Se por acaso veio muito mais gente, aí eles começam a fazer essas realocações. Chegou o passageiro, já está presente, com a mala na mão, e o passageiro que fez o check-in online não chegou, ele vai ser desalocado. Esse passageiro que está ali presente com a mala vai embarcar no lugar dele, tá? É regra isso daí. Então não vai adiantar discutir, bater boca, etc. E pode ser até que você não viaje, tá? Se o voo estiver cheio. Muito importante. Muito mais importante ainda é chegue sempre muito mais cedo. Chegue cedo no aeroporto, pessoal. Evite, porque o transtorno é grande. Se você estiver fora do país e acontecer isso, vai ser muito maior aí no transtorno, tá? Porque você não vai falar a língua, não vai entender, o pessoal pode ser grosseiro com vocês, não vai saber para onde reclamar, enfim, vai ficar muito ruim a situação. Então, chegue sempre muito cedo no aeroporto. O voo às 2 horas da tarde, 10 horas, 9 horas da manhã já esteja no aeroporto, fique passeando, enfim. Leve até um colchonete se quiser e durma no chão, mas chegue cedo para embarcar. Então, pessoal, essas aí são mais umas dicas sobre como viajar de avião, tá? Próxima dica, eu posso falar sobre mala, sobre moradia, câmbio. Nós podemos falar como trabalhar fora do país. Eu virei clandestino, o que eu faço? Tem um monte de opções aí para vocês. A gente tem uma vasta ideia aí do que pode falar, tá bom? Então eu conto com vocês. Comentem o que vocês acharam, tá? Me deem mais ideias. Será um prazer atendê-los, responder
tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curta e compartilha, não esqueçam.